Sabe o que eu quero? Uma relação de baixa manutenção. Você já ouviu isso? Pois é, ultimamente anda na moda esse termo. Em inglês, low maintenance relationships. Em português, relação de baixa manutenção. E aí as tais relações de baixa manutenção têm sido pedidas nas amizades, nas relações amorosas e têm sido usadas como um elogio. Nossa, esse amigo é bom porque é amigo de baixa manutenção. Como se fazer manutenção em relação fosse problema. Mas a questão é, existe relação sem manutenção? Por que a gente tá problematizando a manutenção ao invés de aprender a fazer manutenção? Será que essa nossa recusa a fazer manutenção nas relações não é exatamente o que está tornando as relações mais impossíveis do que elas poderiam ser? Eu vejo muitas pessoas que saem de relacionamentos chegando na clínica falando, olha, eu não quero me relacionar porque eu não quero mais problema. Como se relação fosse sinônimo de problema. Inclusive tem uma entrevista aqui incrível com a Ana Canosa falando exatamente sobre isso. E sim, relação é problema. Não existe relação sem atrito. Mas a gente tá hiper problematizando os problemas e tá vivendo uma ilusão de que existe algum tipo de relação onde eu não vou precisar ter problemas, não vou precisar ter atritos e não vou precisar me desgastar tendo que fazer manutenção. Por que eu entendo que a gente tá mais iludido com essa lógica da baixa manutenção? Que a gente tá consumindo mais coisas com baixa manutenção. Então a gente já há algumas décadas compra uma geladeira frost free e ela já faz o degelo automaticamente sem você ter que molhar toda a sua cozinha. Agora a gente tem carros elétricos que, imagina, você carrega colocando na tomada e não precisa gastar dinheiro com combustível. E a gente tem vivido cada vez menos a vida no tempo social, cada vez mais as coisas no tempo individual. Então eu não espero mais as coisas, né? Eu quero pedir uma comida, peço no turbo, isso chega em 10 minutos. Eu quero maratonar uma série 2 da manhã porque eu tô com insônia, vejo 5 episódios e não preciso esperar. E aí, se eu tenho mais coisas que funcionam melhor, sem eu ter que fazer manutenção, se o tempo tá funcionando cada vez mais a meu dispor, afinal de contas, as coisas estão 24 horas, funcionam on demand. A hora que eu entendo que eu tenho que fazer manutenção para uma relação acontecer, Nossa, mas essa pessoa é muito complicada, mas tá me trazendo muitos problemas. Esforço emocional? Não quero. Será que na nossa tentativa de simplificar os vínculos, a gente também não tá fugindo das nossas complexidades internas e da vulnerabilidade do trabalho que qualquer amor exige? Porque se você não pode despender um pouco de tempo para fazer manutenção da relação, você não tá saindo do seu umbigo. O outro não é alguém que vai só atender às suas demandas. Olha como esse desejo é a gente querer voltar para uma posição narcísica e infantil de Vossa Majestade o bebê, né? Então nós que nos achamos analisados, evoluídos, cultos, queremos estar aqui e que as pessoas venham aqui a nosso dispor, nos atender sem trazer as demandas delas e, por favor, que façam da forma mais rápida possível, de um jeito mais fácil possível, porque eu não quero mais me estressar. O quanto essa busca da facilidade também não tá ligada a traumas mal resolvidos, porque vem esse discurso, né? Quando as pessoas falam eu não quero mais problemas, é como se você pensasse que a próxima pessoa com quem você vai se relacionar vai trazer, se trouxer problemas, vai trazer exatamente os mesmos problemas que o Caio trouxe, que Maria Luísa, sua ex-mulher, que você tá brigando no litígio até agora, te trouxe. Então, se for para ter problema, é melhor não ter. Será que não tá na hora também de você rever esses seus traumas, esses seus conflitos e a sua exaustão emocional que você tá carregando de outras experiências antes de sair esperando um relacionamento ideal onde você não precise se esforçar? O que será que é um relacionamento saudável? Um relacionamento de baixa manutenção? Um relacionamento onde a gente aprende a fazer a manutenção de uma forma conjunta, trabalhando juntos para que essa relação se reinvente, seja saudável,
seja sustentável. Eu vejo que a gente está vivendo tempos de uma ascensão de um minimalismo emocional. O que seria esse minimalismo emocional? Então, do mesmo jeito que a gente viu essa trend de enxugar o guarda-roupas, de ter menos coisas, as pessoas também estão querendo enxugar as relações, porque a vida já está muito complicada. Então não dá tempo de você ter problemas com pessoas. Principalmente depois da pandemia, onde a gente passou muito tempo isolado, eu acho interessante porque é paradoxal. Porque a gente viveu a angústia de estarmos isolados e a falta de ter gente perto, e abraço, e carinho, e colo. Mas ao mesmo tempo também foi confortável, né? Porque aí você não tinha que atravessar a cidade, pegar uma hora pra ir no aniversário do marido e da prima, que você nem gosta tanto, mas que é importante pra ela. Você não tinha que acordar cedo no domingo de manhã meio de ressaca pra ir no piquenique do filhinho da sua irmã, que nem vai lembrar que você tá indo lá, porque ele tem 2 anos, mas ela faz questão. É sobre os outros, né? Então, se eu enxugar o meu ciclo social, será que eu posso voltar a ser mais autocentrado e fazer as coisas que só importam pra mim? Nessa lógica do minimalismo emocional, as pessoas estão priorizando relações que não demandam esforço, que exigem o mínimo dessa manutenção. E aí, o que eu acho que é interessante? As redes sociais glorificam um pouco essa leveza como sinônimo de maturidade. Olha aí, o outro não tá me pedindo coisas. Tem inclusive uma pesquisa de Harvard de 2022 que mostrou que 58% das pessoas de 25 a 40 anos priorizam relações sem conflito como critério principal na escolha de parceiros. Em contrapartida, 42% dos participantes relataram que evitam discussões e conversas difíceis com medo de perder a sensação de facilidade no relacionamento. Será que a gente está confundindo relações saudáveis com relações que nunca nos desafiem emocionalmente? E o que será que isso diz sobre nós? Um relacionamento saudável não é um relacionamento que não tem conflito. É um relacionamento que tem conflito com afeto e com respeito. Inclusive a Esther Perel, que é uma terapeuta maravilhosa e que estuda muito casais, tem um estudo incrível que mostra que casais que não brigam no começo da relação tendem a se separar mais rápido do que casais que têm conflitos no começo da relação. Por quê? Porque se você não discute com o seu parceiro ou com a sua parceira, o que você vai fazer? Você vai reclamar dele ou dela pro seu terapeuta, para suas amigas, pros seus amigos, para sua mãe, pro seu pai, muito provavelmente para pessoas que concordam com você, porque a gente joga pra nossa torcida. Isso vai reforçar a sua visão de que você tem razão e que a pessoa tá completamente errada naquele ponto. Você volta pra relação ressentida, já com o olhar de que ele é sempre assim e que se as coisas são assim, isso tende a piorar. Com isso, você tende a se desvincular. Então, bom, não dá pra esperar nada dessa pessoa. Ou nesse quesito, não dá pra esperar. Ele não vai mudar. Ah, tá vendo? Não se mobiliza aqui pra cuidar da lição de casa das crianças. Ah, é um egoísta mesmo. Ou, tá vendo? Marca as coisas sempre em cima da hora. Não tem respeito pelos meus horários. Combinei, falei que é importante a gente ir nos eventos da minha família e ele desmarca. Então, é porque não tá comigo, deve estar saindo com outra pessoa, quando é um namorado. E às vezes se você sentasse pra pessoa e falasse, olha, eu fico extremamente incomodada, me sinto triste com isso, a gente tem uma relação gostosa, quero construir algo bacana, usando ferramentas de comunicação não violenta. Inclusive tem uma aula num dos meus cursos da Casa do Saber, que é Como Fazer o Amor Ser Possível Hoje, inclusive para vocês que me ouvem, que me assistem, tem uma condição especial de assinatura. É só entrar no mais.casadosaber.com.br/Carol Tchoukian, mais.casadosaber.com.br/Carol Tchoukian, que vocês vão ter uma condição especial com descontão para ter acesso não só aos meus cursos, mas aos mais de 300 cursos da casa. E uma das aulas é só sobre como ter conversas difíceis, pra gente não atacar o outro e poder falar com respeito, com carinho, buscando não quem tem a razão, mas como a gente acha soluções conjuntas e achar formas sim de fazer manutenção. Até porque pensando em manutenção de relações,
a gente tem que entender que as relações mudam, né? A gente também, quando a gente pensa ou em amizades de longa data, ou em relações longas, seja casamento, namoro, até relação com o irmão, com pais, vem muito da lógica do, já sei muito como essa pessoa é, não vai mudar. Ou ela já me conhece, deveria saber que isso é importante pra mim. Só que primeiro, as coisas que são importantes pra gente mudam. Depois, mesmo que a pessoa já te conheça, por que não colocar isso pra ela? A gente tem que dar espaço para as nossas mudanças, para a mudança do outro, para poder pedir e para saber ouvir. Eu acho muito interessante um conceito que a Jenny Nunes traz, que é sobre nomadismo, e ela até falou sobre isso na Flip, e ela estuda muito as cartas dos jesuítas descrevendo os indígenas, e ela foi desenvolvendo o início do trabalho dela todo com essa análise, e ela fala que os jesuítas diziam que o primeiro pecado dos indígenas era o nomadismo, porque imagina, eles não eram fiéis nem à terra, e eles ficavam com as pessoas o tempo que eles queriam, eles não falavam que eles iam ficar para sempre com os amores deles. Eu fico pensando o quanto a gente confunde estabilidade numa relação com permanência, com fixidez. E aí, quando a gente pensa em baixa manutenção, né? É isso. Uma relação estável é uma relação que a gente não precisa ajustar os pontos, que a gente não precisa se mexer para ela funcionar. Só que a gente tá se mexendo o tempo inteiro. Quem eu sou hoje não é a mesma amiga que eu era há 5 anos atrás. A gente vai ter que fazer manutenção. Eu preciso me interessar cotidianamente por você. Eu sempre falo aqui, né? Um dos meus mantras é o que o amor faz. O jogo não está ganho. Tá bom, mas você sabe que eu te amo. Mas eu acho que assim, mais do que em pessoas interessantes, a gente tem que querer ter pessoas interessadas. Eu tenho conversado muito isso com a minha família, porque acho que principalmente família a gente romantiza isso de que o amor está posto, mas não, liga pros seus primos, pros seus irmãos, pro seu pai, não só pra bater ponto, tudo bem, como foi o dia, tchau. Se interesse. Hoje eu almocei com os primos, uma prima foi fazer uma apresentação importante no Rio. Como foi? Eu quero saber como foi pra você. Você tá feliz com esse trabalho novo? Como isso tudo tá reverberando em você? Que emoções você sentiu? A gente quer ser ouvido. Isso é fazer manutenção, é gostoso. Por que a gente pensa que fazer manutenção é um trabalho chato e não é algo que me reaproxima de alguém que eu amo? Eu quero saber mais de você. Eu quero me reconectar. Eu quero cuidar. Eu vejo que essa coisa do ser chato é porque a gente olha a manutenção como o atrito. E aí eu acho que a gente tem que pensar nos traumas e na intransigência emocional. Tem um estudo do Kinsey Institute que coloca o quanto os traumas de relacionamentos passados que não foram elaborados podem levar à aversão ao conflito e a essa exigência de vínculos sem desafios. E aí o que acontece? A maioria de nós vai ter traumas de relacionamentos passados. O que a gente precisa fazer? Elaborar esses traumas, né? Inclusive tem um outro curso da casa que chama Luto, Desamparo e Abandono, como lidar com os finais das relações, que convida cada um de vocês exatamente a revisitar os traumas das relações passadas, porque ainda que essa relação pareça finalizada para você, muitas vezes a gente tá carregando um ranço de conversas não tidas, ou de toda vez que eu trazia um assunto, a voz do outro subia e a conversa escalava e passava pro desrespeito. Então, quer saber? É melhor nem tocar nesses assuntos, e aí você não toca com uma outra pessoa, que é uma pessoa que estaria aberta. Por que será, né, que eu tô me fechando para essas novas manutenções? Presta atenção, né, no quanto relacionamentos anteriores, tanto abusivos como com grandes instabilidades emocionais, acabam gerando essa expectativa para um polo oposto. Agora eu só quero uma harmonia constante, porque é quase como se qualquer começo de briga fosse um gatilho do meu Deus do céu, eu vou voltar para lá. A gente precisa ver que isso é só um medo inicial. E a gente só vai entender que isso é só um medo inicial se eu passar por essa arrebentação. Se eu perceber e se eu me dispuser a fazer manutenção de uma forma diferente com essa pessoa. Conversando de uma forma amorosa, propositiva, falando dos meus sentimentos, sem atacar o outro, sem usar frases do você é. Fala sobre um ponto específico. Você fez.
Não usa o é sempre assim, nunca faz. É sobre um assunto. É a gente criar uma atmosfera e um contexto para ter uma conversa de qualidade. E não explodir na hora que a pessoa tá saindo para uma reunião importante. É cuidar da manutenção também das coisas gostosas. Tem um dado que eu sempre trago nos meus estudos, do John Gottman, que é um dos maiores estudiosos de casal. Ele tem o Gottman Institute, que é um instituto que só estuda relações de casais já há mais de 40 anos. E ele tem um conceito que chama Emotional Bank Account, que é a conta bancária emocional. O que ele descobriu? Que pra gente zerar uma interação negativa, uma rusga que a gente tem numa relação nossa, então seja um comentário atravessado que você deu no café da manhã, uma discussão que você teve, um compromisso que você faltou e que o seu parceiro ou parceira estavam esperando, você precisa de 5 interações positivas. É tipo dólar e real, 5 para 1. Agora até tá melhor que dólar e real, hein? E aí, a gente não tem esse hábito, né? A gente vai esquecendo. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa e ela falou, nossa, meu casamento acabou e a gente se gostava, mas a gente foi se afastando. Foi triste, porque a gente não queria. E acho que muito tem a ver com essa falta dessa conta bancária emocional, porque a gente não vai fazendo essas 5 interações positivas. A gente esquece isso. E aí, o que ele traz, ele chama de bids de conexão. São pequenos pontos de conexão, que é você mostrar que você está presente no cotidiano, que você está prestando atenção. Então você, por exemplo, mesmo em situações de conflito, reforçar o vínculo. Porque às vezes a gente briga com a pessoa e aí você tá lá discutindo o jeito que o seu parceiro lida com o dinheiro da casa. E é um assunto que vocês vão ter que elaborar, digerir, resolver. Não vai resolver de um dia pro outro. E aí, o que a gente faz? Meio pra punir o outro, você fala, bom, até a gente resolver isso, eu vou ficar de cara feia. Aí a pessoa vai dormir, você já vira meio assim de lado, já dá uma patada. Por quê? Porque a gente tem medo de, não, mas se eu for fofa, vai parecer que eu esqueci. Não, você não esqueceu. Esse é um assunto. Mas você pode, a hora que a pessoa volta pra casa, falar, olha, eu olhei que tem passagem de promoção pro carnaval. Vamos viajar pro Rio, que a gente tava planejando? Ou chegar em casa com um vinho que vocês gostam e falar, passei no supermercado, vi que tinha aquele nosso vinho. Vamos cozinhar aquele macarrão ao pesto e abrir esse vinho nessa terça-feira? Então ainda que exista o conflito, criar um momento positivo, um reforço positivo para mostrar eu ainda tô conectado com essa relação. É poder criar um contexto onde a gente tenha um momento de namoro e de casal só nosso. Porque o que eu vejo que acontece muito nos casais é que eles viram ótimos pais, ótimos gestores da casa, mas vão esquecendo de ser namorados. E aí, a transa não vai acontecer assim, maravilhosamente. Quarta-feira, 11 horas da noite, todo mundo exausto, criança remelenta, trabalho para entregar, relatório no dia seguinte. Como é que eu crio esse contexto de paquera? É fazer um dia da semana pra gente ter um programa diferente? É programar uma viagem a cada semestre, só nós dois? Nem que seja pra dentro da cidade, a gente vai num hotelzinho em São Paulo mesmo? É eu mandar uma música fofa no meio do dia? É poder dividir coisas boas. Quando ele fala o Emotional Bank Account, o que eu acho interessante pensar? O outro, o parceiro, quanto mais intimidade a gente tem, mais ele vira muro de lamentações. Então você chega e você reclama do trânsito, do chefe, da criança que não fez lição. Com a amiga a mesma coisa. Dividir coisas boas, às vezes é chegar em casa e falar, você não vai acreditar. Eu coloquei uma playlist nova e só tocou música boa. Vou colocar ela aqui pra gente ouvir. Ou, do trabalho até em casa, só peguei sinal verde. São coisas bobas, mas é dividir coisas boas do dia também. Pra gente começar a desassociar o outro de a pessoa que só me traz problema. Pode ser mais simples, porque a gente fica esperando essas grandes gestos de manutenção, a viagem do casal, que custa grana, precisa tirar férias, é uma vez por ano. Pequeno. É a música, é chegar em casa e dividir algo bom que aconteceu no seu dia. É fazer um elogio. A Ellen Fisher, que é uma antropóloga americana incrível, que eu também já entrevistei, tem aqui no podcast, fala que ela e o marido, e ela casou a primeira vez com quase 70 anos. Eles têm um hábito de, no café da manhã, cada um deixa um bilhetinho no prato do outro, falando sobre uma coisa que eles adoraram que o outro fez
no dia anterior. É criar o seu próprio ritual. Isso é manutenção e pode ser gostoso, porque a gente tá muito intransigente emocionalmente. E quando a gente evita os conflitos e as demandas emocionais, a gente tá preso nesse medo da repetição. Muitas vezes a gente não consegue tolerar os pequenos mal-entendidos, porque isso ativa a nossa memória de rejeição e abandono. E aí eu evito qualquer pequeno mal-entendido, fujo da manutenção, fujo da conversa, só que quanto mais eu fujo, mais eu aumento o meu medo de ser abandonado, porque a qualquer momento uma conversa vai vir. E aí que eu vou fazer? A gente precisa pensar que essa nossa falta de disposição para lidar com as dificuldades pode criar relações superficiais, fugazes, e pode aumentar o nosso medo de rejeição e abandono. Além disso, eu percebo que também não querer fazer manutenção cria uma espécie de negação dos nossos dilemas internos, porque fazer manutenção é entender de que eu amo e não amo essa pessoa, de que eu quero muito estar com ela e às vezes eu tô de saco cheio, e que isso vai passar e que as coisas podem ser reversíveis. Se eu não vou criando esses mecanismos para mudar esses estados, é como se qualquer oscilação nesse estado ideal da amizade, do namoro, do casamento, fosse o princípio do fim. E aí eu tomo isso como verdade e vou me distanciando, me distanciando, me distanciando. A gente precisa poder lidar com a nossa própria ambivalência, encontrar o outro e a alteridade do outro, e entender que isso vai causar frustrações, que isso vai causar atrito, que uma relação fácil, na verdade, tende a ser uma relação artificial. Porque se eu tô numa relação que é sempre muito fácil, eu tô, provavelmente um dos dois tá deixando de ser quem é pra atender as expectativas do outro. E aí, quando isso acontece, mais cedo ou mais tarde, isso vai ser jogado na cara e provavelmente você já viveu isso, né? Ah, eu deixei de fazer isso por você, eu fiz tudo pra te agradar. Ué, mas por que você fez isso? Eu vejo que a gente tá vivendo tempos, né? A Eve Luz fala que a gente tá vivendo tempos de intimidades frias, onde a gente tem muitas conexões, mas poucos vínculos. O André Alves, do Vibes em Análise, fala muito sobre isso. Inclusive, tem 2 episódios de entrevista dele no Bom Dia Óbvios com a Marcela que eu super recomendo, sobre intimidades artificiais. E acho que a nossa dificuldade de fazer manutenção tem muito a ver com essa dificuldade de engolir a alteridade. A gente tá vivendo em tantas bolhas onde todos pensam como nós, e aí a gente entra nas nossas redes e todo mundo aplaude, e os seus amigos concordam com você, e a gente se diz exigente sem perceber que tá sendo intransigente. O que eu tô percebendo também como sintoma desse nosso mito de relações sem manutenção é que, para que não haja desgaste na relação e aí eu não precise fazer manutenção, eu não posso pesar nela. Tem algo que eu venho falando desde o ano passado e que eu acho bem preocupante. Eu escrevi um texto no Mina Bem-Estar sobre isso. Tem também uma coluna minha na CBN, que você pode me escutar em todos os players de áudio, é só colocar CBN Amores Possíveis que eu tô por lá. Sobre anorexia afetiva. Para não ter manutenção, eu não posso ter desgaste, logo eu não posso pesar. E aí a gente tá vendo esse movimento no mundo da volta da hipermagreza, não por acaso a empresa do Ozempic virou a empresa mais valiosa no mundo e agora tá vindo esse Monjaro, e essa diminuição dos corpos também está sendo refletida numa diminuição psíquica. Eu não posso pesar na relação. E aí, o pesar na relação, o que eu vejo na clínica, né? Eu não posso pedir demais, não posso dizer que eu fiquei chateada porque a pessoa não apareceu no fim de semana, não posso dizer que eu quero namorar. Vem uma desautorização do próprio sentimento. Assim como na anorexia, a pessoa tem tanto medo do peso que ela tem, que ela se desconecta da própria fome, e aí ela nem sabe mais se ela quer ou não quer comer. É assim que eu vejo as pessoas na clínica, chegando e na vida. Elas nem se autorizam a sentir. Elas querem que alguém fale pra elas que tudo bem. Então, a pessoa chega pra mim na análise e fala: mas eu posso tá com ciúmes? Você não acha que eu tô certa de estar com raiva? Assim como uma pessoa com transtorno alimentar chega na nutricionista e fala: mas eu posso comer o arroz, eu não vou engordar? Mas tá tudo bem voltar a comer mamão? Você tá com fome? Você quer comer? Você tá com raiva? Esse é o seu sentimento. A gente tá tão desconectado e desautorizado do nosso próprio sentir,
achando que isso vai fazer com que a relação seja uma relação de baixa manutenção, mas a verdade é que ao desligar esse sistema da gente, a gente tá entrando em curto-circuito. A gente tá se diminuindo para caber numa relação, para não pesar, para que daí essa relação vá mais longe, mas na verdade esse definhar faz com que a gente morra psiquicamente. Eu vejo que tem tanto um medo de transbordar, porque foram tantos anos onde a gente foi ensinada, né? Seja uma boa menina, fale baixo, que a gente tá assim, se recolhendo. E assim como a gente vê na anorexia uma distorção da autoimagem, onde as mulheres se veem com corpos maiores do que elas têm, eu percebo uma distorção do vínculo. As pessoas acham que uma mensagem, pronto, estragou tudo. Que uma discussão, tá vendo, agora eu vou ser uma pessoa que está pedindo por uma relação de manutenção. O medo de comer uma banana e engordar 1 quilo também se traduz no medo de mandar uma mensagem e desandar a relação. No medo de fazer a manutenção e conversar e falar, vamos ajustar os pontos, ou até no de fazer a manutenção positiva, de chamar para viajar, de propor um carinho. A gente tem que poder se reconectar com a gente e com os outros, né? Quando a gente pensa na anorexia, parte do tratamento é estimular a paciente a criar um diário alimentar, onde ela vai anotando se sentiu fome, se teve vontade específica de tais alimentos, quais alimentos foram prazerosos. A mesma lógica a gente poderia aplicar nas nossas relações pessoais e anotando quais são momentos significativos. O que te nutre? Da mesma forma que a gente convida a pensar o que te alimenta na comida, o que tá te alimentando nessa relação com essa pessoa? O que você sente falta e que te alimentava? Vamos conversar com ela para voltar a alimentar isso? Ou vamos a gente propor esse tipo de dinâmica e alimentação? E aí também pensar no cuidado como um ato revolucionário, porque, de novo, esse processo, esse convite do diário, é sobre mim. Tem um outro movimento que é sobre olhar o outro. O que será que ele tá precisando? Porque eu vejo que as pessoas estão tão presas no próprio looping das confusões. É o trabalho que tá um caos, é a criança que tá doente, é a mãe que tá dando problema, que a gente não para pra ligar pra aquela amiga e fala, e você? Você tá bem? Quer conversar? Acho que o digital também, de uma certa forma, ele atrapalha a gente porque ele dá uma falsa sensação de que a gente tá sempre conectado. Você fala, não, mas mandei mensagem pra essas amigas ontem. Não, a gente tem grupo de WhatsApp. Mas, de novo, as intimidades frias. São conexões, mas não são vínculos. Vínculo é você ter uma conversa direito. É parar um tempo pra estar presente, com qualidade, é se interessar, lembrar do que era importante dela, da prima que falou que ia fazer a apresentação e ligar e falar como é que foi a apresentação, mandar uma mensagem e falar, tô torcendo por você, fiquei feliz, vi a foto que você postou, vamos jantar. E aí, de novo, às vezes a gente tem que burocratizar a manutenção. Igual nas concessionárias, a revisão do carro tem que ser feita a cada ano ou a cada 10 mil quilômetros, parte da manutenção talvez tenha que ser intencional e agendada. Por exemplo, eu e o meu pai, a gente tem as segundas-feiras de frango assado. Então, toda segunda-feira eu vou jantar na casa dele, porque ele ama frango assado, eu também, e frango assado é a típica coisa que você não faz quando você mora sozinho, né? Porque você vai comer durante 20 dias aquele frango. Então, a moça que trabalha na casa dele deixa um frango pronto, a gente esquenta à noite, come juntos, conversa sobre a vida, eu ainda trago pra almoçar nos outros dias da semana e ele também guarda a outra metade pra comer nos outros dias da semana dele. É um ritual, mas tá marcado na agenda. Porque se a gente deixa pra vamos marcar de combinar, a vida atropela. Ser intencional não tira o amor. Marcar a manutenção talvez seja um jeito importante da gente voltar a cuidar. Senão a vida vai atropelando. A gente tem que poder cuidar dos vínculos. Cuidar da nossa hortinha. Num mundo onde é mais fácil comprar um telefone novo do que consertar o velho, a gente tá descartando as relações. Ai, aquela amiga que reclamou dá muito trabalho. Ai, esse cara que ficou chateado porque eu desmarquei é muito demandante. São as necessidades do outro. A gente precisa voltar a ouvir e voltar a cuidar. Vai ser melhor pra todo mundo. Você não acha?